Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou te passar um tutorial completo para você selecionar boas pagadoras de dividendos. Então, se você investe com foco em dividendos, quer aprender como você fazer uma análise, selecionar ações que são boas e pagam ótimos dividendos, esse vídeo é para você. Nesse tutorial eu vou te mostrar quais são os setores interessantes para você investir com foco em dividendos, principalmente você que é iniciante, o filtro matador que você precisa fazer para encontrar boas pagadoras de dividendos, quanto de dividendo é uma métrica interessante, qual é o dividend yield que você tem que mirar quando vai focar em dividendos, como você analisar os dividendos de uma empresa para ver se eles realmente são sustentáveis para você não cair em nenhum tipo de pegadinha, como você descobrir quantas vezes uma empresa paga dividendos e quais são os principais meses que ela paga e como você acelera os seus dividendos e por último, mas não menos importante, como você descobrir o preço teto, até quanto você pode pagar em uma ação para você receber um dividendo adequado. Então, o conteúdo desse vídeo está bem completo. Eu vou te entregar aqui, de fato, um tutorial completo que talvez você não encontre nem em um curso pago. E a única coisa que eu vou te pedir é, se você gostar desse conteúdo, você deixar o like, você compartilhar, você se inscrever no canal para a gente continuar crescendo. Valeu? Então agora, sem mais delongas, vamos entrar aqui no tutorial. Bom, primeira coisa que eu tenho que te explicar aqui é o que são os dividendos, né? Porque às vezes você não sabe, né? Você está começando aqui do zero. Se você ainda não sabe, o dividendo é uma parcela do lucro da empresa que é distribuída para seus acionistas. Então é como se o dono da empresa estivesse fazendo uma retirada do lucro e sacando para a conta dele. E a partir do momento que você tem uma ação de uma empresa, você já tem direito a receber o dividendo toda vez que os donos forem fazer uma retirada nos lucros. Então, basicamente isso, o dividendo é uma retirada nos lucros, beleza? Então é importante, né? A primeira coisa que você tem que saber, é importante buscar empresas que dão lucro. Agora eu vou falar aqui sobre alguns setores, né? Daniel, quais setores que são interessantes quando o foco é dividendos? Bom, existem ações que pagam bons dividendos em vários setores da nossa bolsa, mas existem alguns setores que são mais tranquilos para você investir com foco em dividendos, porque são setores menos cíclicos, são setores que são mais resilientes a mudanças na economia. E quais são esses setores, Daniel? Setor bancário, setor de energia elétrica, setor de saneamento básico, setor de seguros e o setor de telecomunicações. Então você que está começando, se você quer ser mais conservador, eu sugiro você dar prioridade para esses setores. Ah, Daniel, não vale a pena investir. Eu fiquei sabendo que a Petrobras, que tem uma petroleira que paga muito dividendo, que tem uma empresa do setor de papel e celulose que paga muito dividendo. Sim, vale a pena, mas essas empresas, elas são mais cíclicas, elas são mais difíceis de analisar, algumas vezes são mais arriscadas e por isso eu sugiro você que está começando fazer o feijão com arroz e focar nesses setores. Então agora que você já sabe quais são os setores, você tem que saber como você encontrar boas pagadoras de dividendos. E é isso que eu vou te mostrar agora. Eu estou aqui no site Status Invest, tá? Vou deixar o link do site na descrição desse vídeo, não se preocupe com isso. E aqui vai ter uma aba aqui em cima escrito ações. Eu vou clicar em ações e depois em busca avançada. Dentro dessa aba aqui, nós podemos fazer filtros, né, para selecionar ativos que são interessantes, para buscar empresas que pagam bons dividendos. Aqui eu poderia, por exemplo, escolher o setor bancário, né, que é o financeiro, ou outros, né, e escolher aqui intermediários financeiros e selecionar aqui banco. Só que eu não vou filtrar aqui para o setor, tá? Vou deixar todos os setores e vamos fazer aqui um filtro básico. O que eu vou colocar nesse filtro? Primeiro, um dividend yield de pelo menos 6%, tá? Pelo menos 6% é um dividendo interessante para você receber. E eu sei que às vezes você está pensando, poxa, 6% não é pouco? Não, não é pouco. Por quê? Primeiro, o dividendo, com o passar dos anos, ele vai aumentando. Então, às vezes, uma empresa ela te pagou R$1 por cada ação esse ano e daqui 2,
2, 3, 4 anos, ela vai estar te pagando R$2 por ação. Então, o dividendo ele também aumenta com o passar do tempo. Então, 6% sim é um bom dividend yield, tá? Então, o mínimo aqui a gente vai trabalhar com pelo menos 6%. Para você selecionar empresas que pagam bons dividendos, você tem que comprar empresas baratas. Então, eu vou colocar aqui um preço-lucro, tá? Um indicador PL de no máximo 15 vezes. Se você tiver em dúvida relacionada a indicador, também vou deixar um card aqui na tela, onde eu falo de indicadores, eu gravei outros vídeos falando sobre indicadores, tá? Então, se você tiver dúvida, assiste, não vou ficar detalhando aqui, senão o vídeo fica muito longo, mas o PL é um indicador de preço e quanto mais baixo, mais baratas as ações estão. E eu vou deixar o mínimo do PL aqui de uma vez, por quê? Porque o PL negativo significa que a empresa está dando prejuízo. Então, a gente vai buscar empresas que dão lucro. E aqui eu poderia colocar também um indicador de dívida, que é o dívida líquida sobre EBITDA, buscar empresas que tem uma dívida de no máximo 2 vezes. Eu não vou colocar isso agora, porque se eu coloco esse indicador aqui, ele acaba restringindo os bancos, porque os bancos, eles não têm esse indicador, então acaba meio que cortando os bancos, e eu quero sim fazer um filtro onde apareçam os bancos, tá? Mas se você tiver em busca de um filtro, por exemplo, setor de energia elétrica, empresas que não estão no setor financeiro, é interessante você colocar esse indicador aqui, ó, dívida líquida sobre EBIT, de no máximo 2 vezes, porque empresas que têm uma alavancagem mais baixa, têm uma dívida mais baixa, provavelmente vão conseguir te pagar mais dividendos, beleza? Só que por enquanto, então, não vou mexer nisso. E aí, outra coisa que eu vou colocar aqui é uma liquidez mínima, né? Eu vou buscar empresas que negociam aqui pelo menos 1 milhão por dia. Por quê? Porque aí fica fácil para mim comprar e vender as ações, porque às vezes tem empresa que não tem liquidez, né? E aí não adianta. Então, vou mandar buscar, tá? Repara que aqui para mim já apareceu uma lista bem extensa, vou clicar aqui em todos, ó. Olha o tanto de empresa aqui, olha que legal, tanto de opção de empresas que estão pagando bons dividendos e possivelmente podem ser boas empresas para a gente estar investindo. Agora, qual que é o próximo passo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no final, vou arrastar até o final aqui para mim selecionar, vou começar a fazer essa análise a partir do valor de mercado. Eu vou pegar das maiores empresas para as menores. Por que você faz isso, Daniel? Principalmente se você está começando, é interessante você focar primeiramente em empresas que são maiores. Por quê? Porque empresas grandes, geralmente elas têm mais vantagens competitivas, elas costumam ser mais seguras. Então eu sugiro você começar a fazer esse filtro olhando para as maiores para depois ir para as menores. E aí o que apareceu para mim? Apareceu a Petrobras, né? Excelente pagadora de dividendo, só que no momento eu não sugiro, né, você utilizar que a Petrobras, porque é uma empresa cíclica, ela não está nos setores que eu comentei. Nós temos o Banco Itaú, aqui já é interessante, Vale, Ambev, por agora não, Banco do Brasil. Pô, Daniel, só aparece banco? Não, vai aparecer outros setores, por exemplo, Eletrobras, setor de energia elétrica, BB Seguridade, setor de seguros, Caixa Seguridade, setor de seguros, CPFE, setor de energia elétrica, CEMIG, energia elétrica. E aqui nós temos boas opções, né, dentro desses setores que eu comentei. Então, por aqui nós já fizemos um filtro inicial e já consegui identificar empresas que são setores interessantes, empresas que estão com um bom dividend yield, ou seja, estão pagando mais de 6%. Daniel, qual é o próximo passo agora? O próximo passo agora é nós analisarmos se esse dividendo ele é sustentável. Então, por exemplo, pegando aqui das maiores, eu vou usar como exemplo o Itaú. Vamos ver o Itaú? Vou entrar aqui nesse outro site, que é o Fundamentos, vou digitar YouTube 3 e aqui tá os dados do Itaú. E o que eu quero olhar aqui, ó, vou digitar de novo. O que eu quero olhar aqui sobre o Itaú? Eu quero olhar o seguinte, ó, repare que o dividend yield dele está em 8%, que é muito bom, só que eu vou pegar aqui, ó, gráficos demonstrativos de resultado. O que isso quer dizer, Daniel? Aqui mostra, né, um histórico gráfico dos principais resultados da empresa e o que me interessa aqui é o lucro. Repara que isso aqui é o lucro líquido da empresa anualizado. Conforme eu comentei no início do vídeo, para você escolher empresas que pagam bons dividendos, é importante que essa empresa dê lucro para ela pagar dividendos. E aqui eu vou buscar empresas que têm no mínimo 10 anos dando lucro e pagando dividendos. Ah, Daniel, não vale a pena investir em empresa que
deu um prejuízo aqui, quer dizer que ela não é uma boa opção? Tem empresas que podem ter dado prejuízo em algum período e não quer dizer que ela não vale a pena investir, mas lembrando que esse tutorial é para você que está iniciando, você que não sabe analisar, então a gente tem que focar naquilo que é mais seguro, que tem mais qualidade e que você consiga pagar um bom preço. Então evitar empresas que são mais arriscadas. Empresa que de vez em quando dá prejuízo, ela tende a ser mais arriscada, beleza? Então aqui o histórico do Itaú, olha que interessante, são 10 anos, ele está dando lucro, não deu nenhum prejuízo, olha que histórico bonito, olha que coisa linda, 10 anos dando lucro e o lucro crescendo. Essas barras em azul, elas representam o lucro e as barras em verde representam os dividendos pagos. Aqui uma outra sacada, além de você buscar empresas que dão lucro, a preferência é que você veja uma tendência de crescimento nos lucros. Não quer dizer que o lucro vai crescer ano a ano, tá? Nenhuma empresa consegue fazer isso, mas você buscar uma tendência de crescimento nos lucros. E repara que o Itaú, ele tem essa característica, né? Ele tem uma tendência de crescimento nos lucros, algo muito interessante. Outra coisa que é importante para você não cair em nenhum tipo de pegadinha de dividendo é o seguinte, às vezes uma empresa ela faz uma distribuição muito boa, que fica com dividend yield às vezes lá de 15%, 20%, só que esse dividendo ele não é recorrente, ele veio através de algo extraordinário, é um dividendo que não costuma ser pago sempre. E como que você vai descobrir isso? A principal forma de você analisar isso é você reparar se a empresa está distribuindo abaixo do lucro. Por quê? Porque se ela fica o tempo todo pagando acima do lucro, ela vai estar queimando caixa. Não é sustentável esse dividendo. Eu vejo muita gente que está começando, vai selecionar a empresa para dividendo e só olha ali, dividend yield, olha, essa aqui está pagando 10%, essa é boa, vou comprar, nossa, olha, essa aqui está pagando 15%. Isso aqui é uma forma errada, tá, de você buscar empresas que pagam bons dividendos. É importante você ter um filtro ali, de receber pelo menos 6%, mas esse dividendo, ele tem que ser sustentável. Para ele ser sustentável, a empresa tem que ter um histórico de lucro e ela tem que distribuir abaixo do lucro total. Então aqui você consegue ver que o Itaú, ele costuma distribuir abaixo, tá vendo aqui que nos últimos anos, olha, ele distribuiu menos da metade do seu lucro e mesmo assim ele está conseguindo pagar um dividendo legal. Uma outra sacada é, quanto menos do lucro a empresa distribui e maior fica o dividend yield, mais baratas as ações estão, tá? Então isso aqui é algo para você prestar bastante atenção também. Então repare que o Itaú aumentou aqui o provento, inclusive no ano de 2021 e 2022, ele segurou bastante, né? Dá pra gente ver aqui, muita gente parou de investir, né, começou a reclamar, falando que o Itaú só paga migalha, mas na verdade era uma estratégia do banco, ele não estava pagando mais dividendos, porque ele estava segurando o lucro para fazer novos investimentos. Então isso que você tem que analisar para você entender também se faz sentido você manter as ações, se você vai trocar por outra empresa que esteja distribuindo uma parcela maior dos lucros, beleza? Então aqui você já consegue evitar pegadinhas. Eu vou dar um outro exemplo aqui com a Leve 3. Olha só, a Leve 3 é uma empresa que está com yield até interessante agora, mas anteriormente, né, ela chegou a ficar com um dividend yield muito maior e muita gente ficou naquela, poxa, e aí esse dividendo? Repara que, olha para você ver, ela fez algumas distribuições acima do lucro, então você não pode se basear naquele dividendo não recorrente. Outra empresa que aconteceu isso, né, que pagou bastante dividendos uma época, foi a Grendene. A Grendene, hoje ela está com 7, mas teve anos aí anteriores que ela estava pagando mais de 10, 15%. E aí, o que a gente tem que olhar aqui? Vamos olhar a Grendene, a empresa que dá lucro, legal, mas olha aqui, ela distribuindo bem acima. Então, quando você bate o olho aqui, fica muito claro que é um efeito não recorrente. Então, assim, você evita cair na pegadinha daquele investidor que só olha dividend yield, tá bom? Não seja esse investidor. Outro exemplo que eu vou dar aqui é com a grande Petrobras. Olha só, a Petrobras, não vou entrar no mérito aqui se ela é boa, se ela não é, mas é uma empresa que já deu alguns prejuízos. Olha que ela deu vários prejuízos aqui, ficou um bom tempo sem pagar dividendo. Então não quer dizer que não vale a pena investir em Petrobras, pensando no dividendo, mas para você que é iniciante, que está aprendendo ainda, eu sugiro você focar naquelas empresas que eu te falei, naqueles setores e pegar empresas que têm esse histórico de pagar dividendos, de dar lucro pelo menos 10 anos consecutivos, beleza? Agora que você já sabe como não cair em pegadinhas de dividendos, como você analisar um histórico para saber se a empresa ela tem um dividendo
sustentável, eu vou te falar também sobre como você olhar quantas vezes a empresa paga, os melhores meses para você investir e também o preço teto. Só que antes de falar sobre isso, eu tenho um recado importante para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimentos e quer atingir a sua liberdade financeira mais rápido. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu definitivamente vou pegar na sua mão, vou analisar a sua carteira de investimentos, vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. E basicamente a única coisa que você vai precisar fazer é copiar, colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, clica agora mesmo no primeiro link na descrição desse vídeo e entra em contato comigo para mais informações lá no WhatsApp. Valeu? Então vamos aqui para a parte aqui que é a cereja do bolo, né? Falar de preço, falar de mesa. Vou dar o exemplo aqui com o Banco do Brasil, tá? Eu não vou usar o Itaú, vou usar o Banco do Brasil, deu na teia de usar o Banco do Brasil, então vamos usar o Banco do Brasil. O que nós conseguimos ver aqui, ó? Aqui embaixo você vai descendo e aqui tem aqui, ó, mapa de calor dos proventos. Aqui você consegue ver os principais meses que o Banco do Brasil pagou dividendos em 2024. Olha só, nos últimos anos, né? Repara que março sempre costuma ter um dividendo. Repara que maio, nos últimos anos não teve, mas junho teve dividendo. Repara que em agosto também teve, setembro também teve, novembro e dezembro. Então, se a gente pegar os meses que ele mais paga, a gente poderia dizer aqui, ó, março, uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes ao ano. No ano passado não teve, né, em maio e novembro, mas você consegue ver que é uma empresa que paga várias vezes, né, de 5 a 7 vezes. E nos últimos anos, março não falhou, junho não falhou, agosto e setembro também não e dezembro não. Então, a chance de você receber dividendo nesses meses é muito alta, tá? Então, aqui você já consegue meio que saber os meses que você vai receber dividendos e qual é a periodicidade que as empresas distribuem. Uma outra sacada muito interessante que você pode utilizar é saber também quais os meses que a empresa mais paga dividendos. Então, se você descer aqui um pouco, você consegue ver, poxa, olha aqui, ó, aqui teve uma distribuição muito boa, né, de 48 centavos, foi em dezembro. Vamos buscar outra? Olha, essa de 31 centavos foi uma boa distribuição, foi no mês de agosto. Vamos dar uma olhada, buscar outra distribuição alta. Vamos voltar aqui outra página, aqui ó, outra de 30 centavos, foi aqui no mês de fevereiro, uma de 34 centavos no mês 11. E por que é interessante você ver os meses que a empresa paga os maiores dividendos? Porque é o seguinte, quando uma empresa anuncia que ela vai pagar, principalmente se é um dividendo alto, o que acontece? Antes mesmo do pagamento acontecer, a cotação ela já dá uma valorizada. E qual é a sacada aqui? A sacada é você comprar a ação antes da empresa anunciar. Por exemplo, aqui no caso desse dividendo que foi muito bom em dezembro, tiveram 2 dividendos em dezembro e um principal que de 48 centavos, que é bastante coisa. E aí, o que aconteceu? Olha só, no dia 25/11, que era a data com, ou seja, a data que você precisava ter as ações para você receber os dividendos. Então, todo mundo que tinha as ações do Banco do Brasil no dia 25/11 recebeu aproximadamente 48 centavos, é um pouco menos por ser juros sobre capital próprio, tem desconto de 15% de imposto de renda, não vou detalhar muito sobre isso, tá? Mas recebeu algo próximo de 48 centavos no dia 6/12. Então, se você tinha ações no dia 25/11, 6/12 recebeu o dividendo. Qual é o pulo do gato aqui? Esse dividendo, que a data era 25/11, possivelmente o anúncio dele deve ter sido ali no início do mês 11. E qual é a estratégia, então? Seria você comprar antes de anunciar. Então, você pode ir mapeando isso aqui, tá? Para você ver ali os meses que tem a data com e comprar antes da data com. Porque, por exemplo, se a pessoa... Vamos dar um exemplo aqui que o anúncio aconteceu no dia 5/11. Eu não sei de qual quando foi, tá? Teria que olhar ali. O dia 5/11. Se você comprou as ações no dia 4/11, se ela estava num preço bom, você comprou, no dia 5 você vai ganhar a valorização, né? Na hora que valorizar, você vai pegar a valorização e vai ter comprado mais barato, né? Para você receber mais dividendos. E aí, lá no dia 6/12, você já vai receber esse dividendo aqui. Então, o pulo do gato é você ver os meses que tem maior pagamento, analisar qual é a data com e procurar comprar antes de ser anunciado, porque o anúncio ele costuma estar perto da data com, beleza? Ah, Daniel, como que eu vejo
aqui quando que foi feito o anúncio. Aí você pode entrar no Google, e digitar RIBBAS3, se você fizer isso aqui, ó, você vai cair no site do Banco do Brasil, e aí você pode buscar aqui, ó, fatos relevantes e comunicados, e fazer a busca aqui, ó, nos fatos relevantes e comunicados, que vai ter os avisos, ó, vou pegar 2024, aproveitar que eu já estou mostrando aqui, vamos mostrar tudo, né? Aqui, ó, 2024, remuneração aqui, ó, ele avisou um pagamento no dia 22/11. Será que foi esse dividendo aqui? Não, esse aqui foi outro dividendo. Ele faz vários anúncios, né? Revisão do guidance, fato relevante, remuneração. 13/11. Ao de 48 centavos aqui, ele informou sobre isso no dia 13/11. Provavelmente as ações no dia 14, né, elas já devem ter dado uma boa valorizada. E aí, se você for esperto, se você monitorar isso aqui, com o tempo você já vai criando ali a expertise de conseguir comprar antes de anunciar. Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, quem comprou lá para o dia 10/11, comprou antes do anúncio e provavelmente fez um belo negócio, se o preço estava bom, né? Agora é importante você saber o preço, porque também não adianta você comprar para receber se você pagar muito caro. Daniel, como eu vou fazer uma análise do preço teto, até quanto eu posso receber de dividendo de uma ação? É algo bem interessante e simples de se fazer, tá? Inclusive o Barsi, né, que é o rei dos dividendos, ele gosta muito de utilizar essa estratégia, e o Bazin, né, Décio Bazin, que escreveu o livro Faça Fortuna com Ações, é o cara que começou a falar disso aqui, pelo menos que eu tenho notado, né, que no Brasil começou a falar dessa estratégia para receber pelo menos 6% em dividendo. Como que é feito esse cálculo? Você vai vir aqui, ó, aqui tá os dividendos, tá? E aqui você pode pegar o histórico máximo, vai pegar o máximo e vai agrupar por ano. Olha que legal que você consegue ver quanto por ação que o banco pagou em cada ano. Banco do Brasil, ele pagou R$ 2,61 em 2024, em 2023 ele pagou R$ 2,28, em 2022 pagou R$ 2,08. E aqui qual é o pulo do gato? Para você ser mais conservador, em vez de você olhar só o dividendo pago nos últimos 12 meses, é interessante você pegar a média. Por quê? Porque o dividendo, ele oscila, tem ano que paga mais, tem ano que paga menos. Então, quando você mira na média, a tendência é que você vai ser mais assertivo. E aí, como que você faz esse cálculo? Basicamente é muito simples. Você vai pegar o dividendo dos últimos 5 ou 6 anos, eu vou dar o exemplo aqui com os últimos 6 anos, tá? E vou tirar aqui a média e dividir por 6%. Então vamos lá, vou fazer o cálculo com você aqui na prática, tá? Vamos lá. Muito simples, tá, galera? Vamos lá. 2024, ele pagou R$ 2,61 por cada ação. 2023, ele pagou R$ 2,28 por cada ação. 2022, ele pagou R$ 2,08. 2021, 1,13. E 2020, 0,73 e 2019, 1,27, dando o total aqui de R$10, se a gente dividir por 6, para a gente tirar a média, que foram 6 anos, em média R$ 1,68 por ação. E agora a conta é muito simples, basta eu dividir por 6%, dividido por 6%, a gente chega aqui no valor de R$ 28,05. Quanto que está cotado hoje o Banco do Brasil? Bom, ele está cotado por R$ 27,81. E mesmo assim, né, sendo bem conservador, a gente ainda chega aqui num preço teto aqui no Banco do Brasil que ainda está aceitável. Você pagar R$ 27,81, que é o preço que está hoje, ainda daria para você receber um bom dividend yield. Então, basicamente, essa é a estratégia para você saber até quanto você pode pagar. Se você quiser ser mais conservador, mais arrojado, você pode fazer algumas análises. Vou selecionar 4 anos. Se a gente pegar os últimos 4 anos, que o banco pagou bem mais, com certeza você vai chegar em um preço teto mais alto. O importante é que você tire uma média de pelo menos 3 anos, tá? Porque eu acho que menos de 3 anos pode ter algum tipo de distorção e você acabar tendo uma análise muito conservadora ou muito pessimista, beleza? Então, basicamente, esses são os principais pontos que você deve analisar para selecionar boas pagadoras de dividendos. Lembrando que não é para você comprar uma ação só fazendo essa conta aqui de preço teto. Eu estou te mostrando tudo sobre dividendos. A análise de uma empresa ela é muito mais ampla, tem várias outras coisas que nós precisamos olhar, então não vai chegar e só comprar pensando nisso. E por falar em análise de empresa, eu vou deixar aqui um card aqui no final do vídeo, onde eu fiz a análise do Banco do Brasil, e por lá você vai entender melhor o que a gente precisa analisar na hora de escolher uma boa ação para colocar em carteira. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!